análise corporal é um método científico que busca entender a relação entre as características físicas de uma pessoa e a mente que essa pessoa carrega. É a relação entre o formato do corpo de uma pessoa e que tipo de personalidade, quais comportamentos esperar ou não desta pessoa. Mas, de onde surgiu esse conhecimento? Como é feita a análise corporal? E quais vantagens ou benefícios eu obtenho ao fazer a minha análise corporal? É um prazer estar falando com você. Eu me chamo Maria Laura Abdala Fondacaro, sou analista corporal e comportamental certificada pelo Corpo Explica e também pós-graduada em psicoterapia cognitivo-comportamental. E venho através deste canal que se chama Do Caos ao Equilíbrio trazer soluções práticas para os seus problemas desafiadores e assim você conseguir enfrentar um dia a dia muito mais equilibrado e leve. Por isso eu já te convido a dar um like neste vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Mas de onde surgiu esse estudo? Ele surgiu com William Reich. Ele era um aluno de Freud, justamente isso, da área da psicanálise, e ele começou a observar as pessoas e notou que havia uma relação entre as características corporais de uma pessoa, olhos, boca, tronco e comportamentos padrões. Portanto, ele deu início à bioenergética, juntamente com Alexander Lowell, que mais à frente desenvolveu esta metodologia, mas foi possível então identificar traços, características corporais em uma pessoa e padronizar a forma dessa pessoa se comportar. Mas como funciona a análise corporal? É a observação do formato, sensação e expressão de 6 partes do corpo de uma pessoa: cabeça, olhos, boca, tronco ou tórax, quadril e pernas. A partir daí, nós podemos identificar padrões de comportamento nestas pessoas, da sua forma de pensar, sentir e agir. E com base nas características que essa pessoa carrega, é possível identificar 5 traços de caracteres que foram desenvolvidos da primeira infância de uma pessoa. Nesse período de formação de uma criança, desde a gestação até por volta dos 6 anos de idade, a forma como uma criança percebe o ambiente ao seu redor, as relações, os acontecimentos, isso vai marcando tanto o corpo quanto a mente de uma pessoa. E por que é que isso acontece? Justamente porque está em fase de desenvolvimento a medula espinhal de uma pessoa. Ela está sendo amadurecida. E enquanto ela não está pronta, dependendo de em qual fase esta criança passou por dores, por incômodos um pouco mais acentuados, ela vai ser marcada para o resto de sua vida. E mesmo que esta criança cresça e ganhe peso, perca peso, essa pessoa fique forte, perca força muscular, ela continua carregando essas características em proporções específicas no seu corpo. E é interessante que para cada dor ou incômodo que essa pessoa passa, porque a vida está acontecendo, as circunstâncias estão acontecendo ao redor dessa criança. É tanto a mente dela desenvolve mecanismos de defesa para evitar reviver estas dores básicas da sua origem, quanto o seu corpo desenvolve características físicas como se fosse para proteger esta pessoa, para evitar reviver estas dores. E como todos nós passamos por todas estas fases, gestação, amamentação, primeiros passos, desfraude e o surgimento da sexualidade, todos nós carregamos um pouquinho ou muito de cada uma destas características em proporções diferentes, que são o que chamamos de 5 traços de caracteres, características físicas e comportamentais de uma pessoa. Tanto William Reich como Alexander Lowell, eles conseguiram desenvolver o início desse estudo, mas só recentemente um grupo de brasileiros conseguiu desenvolver uma ferramenta muito eficaz para se mensurar o quanto de cada um desses traços de caracteres uma pessoa carrega. É o que chamamos de mapa de caracteres. Ao realizar a análise corporal de uma pessoa, nós registramos o quanto de cada uma destas características a pessoa carrega em cada uma das partes do seu corpo. A partir desta tabela pronta, é gerado um gráfico do funcionamento desta pessoa. E esta é uma ferramenta incrível, muito
muito eficaz justamente porque podemos determinar o que esperar da forma de pensar, sentir e agir de cada pessoa. Mas então quais são os benefícios que a análise corporal pode trazer para você? Vou citar aqui pelo menos 6 benefícios. O primeiro, autoconhecimento profundo. Quando você realiza sua análise corporal, você consegue identificar quais são as suas principais necessidades, quais são as suas principais dores, que toda vez que você reviver, você vai ter a tendência a sofrer mais, e como evitá-las, extraindo o melhor de você, que é o que chamamos o seu recurso, os seus superpoderes, porque toda pessoa desenvolveu para cada dor um super recurso para protegê-la e torná-la melhor. Segundo benefício da análise corporal, solução de problemas profundos. Pois é, quando você identifica as raízes por trás dos seus problemas, nós podemos solucioná-los com eficácia. Problemas como compulsões, procrastinação, culpa, medo e raiva, por exemplo, porque você consegue descobrir de onde surgiu tudo isso. Terceiro benefício, melhora nos relacionamentos, porque você passa a se conhecer melhor, você vai começar a colocar alguns limites nas relações, você vai respeitar mais o jeito de funcionar das outras pessoas e você diminui a expectativa sobre o que esperar das outras pessoas. E isso melhora demais relacionamentos no trabalho e na família. Quarto benefício, e para mim este é o melhor, ajuda na tomada de decisões. Pois é, quando você identifica quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, quais ambientes, quais relações são mais prejudiciais para você, isso te dá um norte, te dá um rumo para a sua tomada de decisões envolvendo qualquer assunto da sua vida, e assim você diminui a possibilidade de sentir culpa e arrependimento. Quinto benefício, se libertar de crenças que podem estar te limitando. Quando às vezes nós não conseguimos ter um objetivo claro na nossa vida, isso nos trava e isso nos impede de prosseguir. Então, quando identificamos as relações de dependência emocional, ou seja, que tem nos puxado para trás, isso nos liberta, isso expande a mentalidade e aumenta muito mais a chance de você conquistar suas metas. E o sexto benefício, melhora a sua aceitação do seu próprio corpo. Você passa a aceitar mais a sua forma de ser, o seu formato, e você passa a se respeitar mais, inclusive alguns hábitos que você passa a incluir como se fosse para uma demonstração de carinho para consigo mesmo. Quando eu, Maria Laura, obtive acesso a esse conhecimento incrível, realizei a minha análise corporal, eu achei um conhecimento tão incrível, foi tão transformador e revelador que eu desejei me tornar analista corporal justamente para ajudar muitas outras pessoas a também terem esse conhecimento de si e adquirirem mais leveza mental e emocional. Se você também se surpreendeu com este conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link. Se você acessar, a minha equipe vai poder te apresentar como funciona a análise corporal para você fazer a sua e também ter todo esse esclarecimento. Eu gostaria que você continuasse acompanhando o meu conteúdo, porque nos próximos vídeos eu vou te contar como é que funciona cada um destes traços de caracteres: formato, sensação, expressão e jeito de funcionar. Foi um prazer estar aqui com você e até a próxima!